De volta já aqui com Bem Assim, e olha só, ontem aqui no programa nós falamos sobre pressão estética e os riscos dela para a nossa saúde mental. Nesse contexto aí de redes sociais, filtros, peles perfeitas e rostos harmonizados, hoje nós vamos falar aqui sobre autoimagem e como a pandemia acabou afetando a gente nesse sentido. Quem conversa sobre esse papo aqui, muito legal com a gente, não poderia ser outra pessoa, né? Linda, maravilhosa. Palmira Santa Rosa, que saudade de você aqui pelo convite, com a gente. Não é? Então, agradeço. esse tema foi, assim, muito importante, porque o ano que a gente viveu fez o isolamento fazer com que a gente se olhasse mais, né, por videochamadas, né? Muita gente trabalhou online e a gente ficou mais tempo na internet se olhando. Essa busca, né, pela beleza, pela estética é algo que no nosso país é muito alta, né? Acho que no mundo o Brasil é um dos países que mais realizam procedimentos estéticos. E o mais interessante é que as pessoas começaram a se ver de uma forma e querer ser exatamente como o filtro projetou ela. Sim. E antes a gente via, né, assim, artistas famosos que a gente olhava e falava, nossa, ele ficou muito bonito, mas eu não me imaginava tão bonita. A partir do momento que o filtro começou a projetar nela uma imagem mais bonita, ela disse, eu quero ficar desse jeito. A grande preocupação nem tudo é possível. Sim. Né? Isso acaba sendo um pouco perigoso, Palmira? Sim, existe, né, um transtorno que é o dismórfico corporal. É quando você enxerga alguns defeitos que não existem ou são mínimos. E esse transtorno faz com que o paciente comece a não se aceitar. Ele nunca está satisfeito. Ele faz procedimento, mas acha que precisa de mais. Então, é aquele limite que você não respeita. Sim. E que muitas vezes nem a cirurgia plástica vai conseguir resolver. Então, filtros que diminuem o tamanho do crânio, da cabeça, Sim. que aumenta o olho, que muda proporções, né, ósseas e faciais, que são assim, impossíveis de serem realizadas, fazem com que o paciente muitas vezes se frustre com isso. E a busca, né, por procedimentos estéticos na pandemia, no ano passado, no isolamento, inclusive, aumentou em 60%. Sim. Do que nos anos comuns, normais. Então, a gente fica nessa reflexão, né? Como que a gente, utilizando máscara, Sim. né, que parte do nosso rosto está coberto, a busca tem aumentado. Né? Essa reflexão fez com que os profissionais, inclusive, né, entendessem que as pessoas passaram mais tempo se observando e que os filtros despertaram, né, no paciente esse desejo, né, de realizar outros procedimentos. Mas a preocupação é com esse limite, que nem tudo pode ser feito. Pois é, né? Tudo tem um limite. É o que a gente sempre, vez ou outra, está falando, e acredito que você também fala com seus pacientes sobre o equilíbrio, né? Às vezes a gente quer ali ficar de tal forma, mas aquilo, às vezes, nem cabe na gente, no nosso próprio rosto, nas nossas proporções, né, Palmira? Isso. E a gente acaba querendo alcançar aquele padrão que, às vezes, quando acaba afetando a nossa mente, se torna inalcançável. Isso. O ideal é que a gente tenha a harmonização facial como algo que vai valorizar o que já existe de bom em você. A gente precisa dessa individualidade, né? Não existe o padrão, todo mundo ser bonito, todo mundo ser igual. E o bonito e o belo é individual. Não existe assim, isso é necessário que todas as pessoas façam porque é bonito. Mas bonito para quem? Então, eu sou a favor, né, da estética humanizada. Eu, inclusive, dou palestras com esse tema. É algo que é contramão do que a gente vê, né? Sim. Muitas vezes, profissionais realizando. Mas a estética humanizada é a gente observar o paciente individualmente. Na verdade, eu sou a profissional que tenho expertise de conhecimentos, né, científicos para realizar essa harmonização. Mas eu preciso saber se o meu paciente deseja essa harmonização da forma que a ciência, né, pode oferecer. Então, a melhor coisa que o profissional deve fazer é falar o que lhe incomoda. É escutar o paciente. A partir do momento que você escuta o seu paciente, você vai na dor dele, né, o que incomoda ele, você vai dando alternativas. E se você perceber que o paciente está desejando algo que não é mais possível, ou que inclusive nem existe, né, são defeitos que não existem, o ideal é encaminhar o paciente para um psiquiatra, né, um médico psiquiatra,
e ele vai realizar, né, algumas perguntas, alguns exames, algumas avaliações para dar o diagnóstico se o paciente tem esse transtorno dismórfico ou não. Sim, e aí a gente para, né, e pensa, eu gosto muito da Palmira porque ela vem com essa questão da naturalidade, que hoje em dia, se a gente for parar para olhar no geral, muitas vezes acabou se perdendo. Eu acho que o bonito de todo mundo é que cada um tem um rosto, tem os seus próprios traços. E quando você respeita isso, é uma coisa. Agora, quando você colocar todo mundo naquela caixinha do padrão, né? Que todo mundo passa a ser igual, com os mesmos traços, aí você já começa a perceber que talvez a gente não esteja indo por um caminho tão saudável, né, Palmira? Exato. A saúde mental, né, é algo que a gente deve dar a importância e não a gente ficar no raso, no superficial. Então, o profissional que lida, né, com a harmonização com a estética, você está lidando ali com a expectativa que ele tem do procedimento e para que você não frustre essa expectativa dele. Por isso que a minha avaliação, eu falo, é a parte mais importante do tratamento. A avaliação é onde a gente vai conversar, eu vou explicar o que é possível, vou passar o máximo possível, assim, do que é possível fazer para que ele não se frustre no fim. Sim. E essa postura, né, de conversa com o paciente e esclarecer, olha, isso que você está desejando não é possível realizar e você precisa aceitar que o seu rosto é belo dessa forma, né? Então, a Gisele Bündchen é o exemplo. Sim. Que na adolescência ela foi criticada pelo nariz dela. Muita gente criticou o nariz, que o nariz dela era grande e tal. E ela ficou famosa e virou a top model mais cara e mais desejada de todas as marcas, porque os traços dela era exclusivo, assim, era um traço único. O nariz dela foi o que marcou a carreira dela como algo bonito. Pois é. Então, é dessa forma que eu enxergo. Algo que talvez o paciente diz, mas isso aqui meu eu acho feio. Digo, eu vejo como algo exclusivo seu. Só Sim. Você tem, por exemplo, um sinalzinho, algo que é único seu. Isso faz a gente ter essa diversidade. A diversidade, ela é bonita por isso, né? Se o mundo fosse todo igual, todo mundo fosse igual, não ia ter esse encanto que a gente tem, né? De cultura e de tudo. Então, do ponto de vista assim, da harmonização humanizada, é a gente tratar o paciente de forma individual e da gente trazer para ele essa beleza dele, né, única. Fazer com que ele se enxergue lindo da forma como ele é. Isso. E o que a gente está falando aqui, tá, só para, né, caso alguém esteja com essa dúvida, não é que a gente está chegando até assim, ó, não faça, né? Não é isso que a gente está querendo dizer assim. É que faça, claro, porque tá normal, tá tudo bem, todo mundo tem alguma coisa que você quer melhorar, que você não gosta tanto e graças aos procedimentos estéticos isso é bastante possível. Mas faça escutando o profissional, né, Palmira? Isso. Faça dentro dos limites, né, que são possíveis de serem realizados. Eu faço assim, o paciente às vezes fala, eu quero fazer um preenchimento labial. Eu digo, sua boca é linda, ela vai ficar mais linda. A gente vai valorizar um pouquinho esse detalhe que aqui está um pouquinho mais caído, aqui assim pode melhorar. Então, assim, é valorizar o que o paciente já tem de bonito. Então, a harmonização, ela veio para realçar a beleza, mas essa beleza já é sua. Então, a gente não quer transformar. Isso. Para, assim, fechar, esclarecer, né? Isso. A gente não quer transformar nenhum paciente. A gente quer valorizar essa beleza que você já tem. Exato. E separar, né, assim, o que é natural, o que é funcional, o que é sadio, né, para a nossa mente, porque a autoestima é algo que também trabalha no nosso dia a dia, algo que você, com autoestima boa, você trabalha melhor, Sim. Você vive com uma qualidade melhor, né, de vida mesmo. E esse é o objetivo, é dar mais autoestima para o paciente. Agora, se isso passou já, né, já ficou disfuncional, isso já é algo que tem um transtorno associado, aí a gente precisa ficar atento para que a gente encaminhe o paciente para um médico psiquiatra. Isso, além de valorizar, né, esses traços aí pessoais de cada um, de trazer ainda mais autoestima para essas pessoas, é importante também que a gente fale que no caso da harmonização facial, né, que é o procedimento estético ao qual a gente está se referindo aqui, também muitas vezes até ajuda na questão da funcionalidade, como você bem falou, né? Algumas pessoas às vezes têm algum problema, a harmonização ela vai dar um auxílio ali para que possa melhorar aquele problema, sem contar até mesmo no envelhecimento, né? Muita gente pensa aí, eu quero envelhecer bem. A harmonização ela também é possível fazer, né, dessa forma. Ano passado,
Eu, junto com a minha equipe, com os meus alunos, a gente publicou um artigo internacional de um caso de um paciente que teve AVC e ficou com sequela, né, uma paralisia facial no lado esquerdo. E a harmonização conseguiu deixar essa assimetria menos perceptível. Olha só. E esse artigo foi publicado numa revista internacional e para a gente, assim, é algo que é muito importante, né? Como a harmonização pode ajudar as pessoas melhorando a autoestima, fazendo com que ela veja menos assimetrias, algo que incomodava ela e que, com um detalhe, um tratamento simples, a gente consegue devolver a autoestima dela. E algo que aconteceu, um episódio, né, que aconteceu como um AVC, ele não precise todos os dias ficar ali estampado no rosto dela, lembrando que aquilo aconteceu, né? Aquele momento aconteceu. A gente está falando tanto sobre ciência, sobre a importância, né, da ciência nesses últimos dias. Eu acho que esse daqui é um exemplo muito claro de como que a ciência ela é capaz de ajudar e de mudar totalmente a vida das pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC, que é um trauma realmente na vida de alguém. Muitas vezes até a pessoa que chega a perder a vida, né? Por conta de um AVC, você consegue ali diminuir as marcas daquele episódio tão triste, tão marcante na vida de uma pessoa. Isso que é ciência, né? E é isso que eu acredito, que é na harmonização facial, que é o caso que a gente está falando aqui, baseado na ciência, humanizada, com profissionais qualificados, né, Palmira? Isso mesmo. É maravilhosa demais, gente. Olha só. Palmira, qual que é a mensagem, então, que a gente pode deixar, hein, sobre esse nosso bate-papo aqui para quem está nos assistindo? Então, é importante a gente se cuidar, a gente buscar autoestima, mas vamos ter atenção com o que é possível, né? E o que você hoje, de como você se enxerga, de você não se machucar, né? Você não buscar algo que a ciência não permite, que a harmonização não vai te proporcionar e você não busca essa aceitação. Então, a orientação é que a gente busque profissionais que nos orientem, que possa ajudar nesse tratamento, né? Então, procure um profissional de harmonização, fale das suas queixas e esse profissional ele vai poder te orientar para um psicólogo, para um psiquiatra, se for necessário, para realizar tratamentos, ou se o seu caso é só para você dar aquele up, para você se sentir melhor, você tem então esses tratamentos que vão fazer você se valorizar mais. Mas nessa pandemia, essa experiência que a gente viveu, né? A gente pôde se olhar mais, mas vamos fazer isso de forma positiva. Se olhar para a gente se amar mais, se valorizar mais. É isso. Ai, gente, que mulher maravilhosa. Que mensagem, né, inspiradora aqui nesses tempos que a gente está vivendo. Vamos começar, então, 2021 bem. E, Palmira, vamos deixar aí os seus contatos, redes sociais. Talvez você tenha gostado do nosso bate-papo, né? Tenta assim, olha, estou precisando, quero fazer isso de uma maneira boa, saudável, positiva. Como é que pode encontrar você? Que, inclusive, agora está com o Instituto que tem diversos outros serviços, né? Isso. Então, temos o Instituto Santa Rosa, né? Que fica aqui na Ponta Verde. O arroba é @insti.santarosa e o meu Instagram é @dra.palmirasantarosa. Maravilhosa demais. Então, vai lá, conhece o Instituto, conhece os demais serviços que o Instituto oferece e também, é claro, Palmira, que é o carro-chefe de lá do Instituto, que tem conduzido muito bem e tem ajudado muitas pessoas. Obrigada mais uma vez pela sua presença, sempre linda e maravilhosa. Obrigada. Bom dia, viu? Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda, tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como dizer não. Você sabia que tem tanta gente que tem dificuldade de falar isso? Essa palavrinha? Pois é, nós vamos descobrir como já no próximo bloco. Não sai daí.